Olá! Hoje a gente vai explorar Crônicas, capítulo 4. Sabe, é um daqueles trechos da Bíblia cheios de nomes, de genealogias. Principalmente Judá e Simeão. Uhum. Pode parecer só uma lista, né? Mas a nossa ideia aqui é cavar um pouco mais fundo, achar as histórias, os detalhes curiosos que ficam meio escondidos ali. Exatamente. E essas listas, olha, eram fundamentais para eles, para definir identidade, pertencimento, direitos, tudo isso. Mas, como você disse, não é só nome. A gente encontra, sim, momentos que destacam pessoas, sabe? Suas ações e até a interação delas com Deus. Dá um vislumbre bem mais vivo da vida dessas tribos. Isso. Começando por Judá, né? O capítulo já joga um monte de nomes. Pérez, Hesdron, Carme, Hur, Sobal, enfim. É nome que não acaba mais. Mas ok, vamos tentar desembrulhar isso? Em vez de só listar, vamos focar no que chama atenção. Tipo, Azur, pai de Tecoa. Mencionam as duas esposas dele, Elá e Naará, e os filhos de cada uma. Pois é. E o fascinante aqui, eu acho, é que mesmo sendo uma estrutura bem patrilinear, né, focada na linhagem do pai, algumas mulheres aparecem de forma específica. Tem Reza Laupone, que é citada como irmã de figuras importantes, as esposas de Azur que você mencionou, e Bítia, a esposa de Mered, que o texto faz questão de dizer filha do faraó. Interessante isso. Sim, incluir mulheres assim, mesmo que rapidinho, quebra um pouco aquele padrão totalmente masculino desses registros, sabe? Mostra que elas tinham alguma relevância ali naquele contexto. E bem no meio dessa genealogia de Judá, de repente surge uma figura que, tipo assim, ninguém esperava. Jabés. Ah, Jabés. Aqui a coisa fica realmente interessante. O texto diz que ele foi mais ilustre que seus irmãos. E que a mãe deu esse nome para ele, Jabés, que soa como dor em hebraico, porque, puxa, o parto foi muito difícil. Uhum. E aí ele faz uma oração, bem direta a Deus. Sim, uma oração muito marcante, né? Ele pede, se me abençoasses e alargasses as minhas fronteiras, que a tua mão esteja comigo e me preserves do mal, para que eu não sinta dor. É quase um desabafo, uma súplica, Exato. E o ponto-chave, o texto termina dizendo: "E Deus concedeu o seu pedido". Ponto. né? Isso é poderoso. É um pequeno interlúdio narrativo no meio de tantos nomes. Mas por que colocar essa história ali, justo ali? Fica meio destacado, né? Pois é, essa é a grande questão. Sugere temas como fé pessoal, sabe? A busca individual por bênção, por superar as circunstâncias. O nome dele ligado à dor e ele pede para não sentir dor. Mostra que a ação divina, talvez, pudesse intervir diretamente na vida de uma pessoa, independentemente da linhagem. Um contraponto bem interessante àquela lógica coletiva da genealogia. Faz sentido. E além do Jabés, ainda falando de Judá, tem outros detalhes que piscam ali no texto, né? Tipo Joabe ligado ao Vale dos Artesãos, Gearassim, porque eram artífices. E isso, E Mered, que a gente já falou, casando com a filha do faraó, e até olheiros que trabalhavam para o rei em Netaim e Gererá. O que esses detalhes contam pra gente? olha, eles pintam um quadro mais rico da sociedade da época. Mostram que tinha especialização de trabalho, artesãos, oleiros. Mostram interações com outros povos, como esse casamento do Mered com uma egípcia provavelmente de alto status. E revelam também uma estrutura social que incluía serviço direto ao rei. É curioso como esses aspectos mais, digamos, mundanos, né, Sim, são preservados junto com as linhagens sagradas. é verdade. Essa mistura de nomes, histórias individuais, como a de Jabés, e esses detalhes sociais em Judá, prepara um pouco o terreno para Simeão, né? Onde a narrativa parece mudar um pouco o foco. Exato. Muda mesmo. Em Simeão, a coisa parece mais voltada para a luta por espaço, por sobrevivência. A lista de Simeão começa e logo tem uma observação. O clã deles não cresceu tanto quanto o de Judá, e lista cidades onde viveram até a época do rei Davi. Isso. E aí o texto dá um salto no tempo. Vai lá para frente, para o reinado de Ezequias, rei de Judá. E conta que alguns líderes simeonitas, os nomes deles são listados também, saíram para procurar pastagens. Foram para a região de Gedor. Chegando lá, acharam terra boa, espaçosa, mas tinha gente morando. Ah, claro. Ocupada por quem? O texto menciona camitas, que, segundo a tradição, já habitavam a região há muito tempo, descendentes de Cã, e também meonitas.
E o que os simeonitas fizeram? Ei, Atacaram. O texto diz que eles destruíram totalmente os habitantes locais e tomaram a terra para eles. Por causa das pastagens. Foi um conflito bem direto por recursos. nossa, pesada. E a história continua, né? Até mais. Sim, tem mais. Um outro grupo de simeonitas, uns 500 homens, liderados pelos filhos de Isi, foi para outra região, a montanhosa de Seir. E lá o que eles fizeram? Confrontaram e mataram os amalequitas restantes. Os amalequitas eram inimigos históricos de Israel, né? Segundo a narrativa bíblica. Esses eram os que tinham escapado, sobrevivido a conflitos anteriores. Os simeonitas mataram eles e se estabeleceram lá em Seir. Uau! Então essas genealogias, né, elas não são só para dizer quem é filho de quem. Elas também registram essas migrações, esses conflitos, às vezes bem violentos, por território, por sobrevivência. Exatamente. As ações dos simeonitas são um lembrete bem cru, bem direto, de como a necessidade de recursos básicos, terra, pasto, levava a conflitos e expansão. E essas ações, muitas vezes brutais, acabavam sendo registradas como parte da história da tribo. Mostra bem a dinâmica complexa daquela época. Bom, exploramos hoje então 1 Crônicas 4. Fomos das listas de nomes que ancoram a identidade, passamos pela fé muito pessoal de Jabés, que busca superar as circunstâncias do nascimento, Uhum. e chegamos até a expansão territorial dos simeonitas, movida por necessidade básica e marcada por conflito. É muita coisa num capítulo só, né? Muita coisa mesmo. E fica a reflexão, né? Como que esses registros tão antigos conseguem, ao mesmo tempo, valorizar a linhagem, a descendência, mas também preservar narrativas tão diferentes, como a fé individual de Jabés e essa luta coletiva, e até violenta, dos simeonitas por recursos. A própria seleção do que foi contado, quais nomes ficaram, quais histórias foram escolhidas, quais conflitos foram registrados, diz muito sobre o que era importante para a memória daquele povo, o que o cronista queria passar. Fica a pergunta, o que essa escolha de detalhes específicos, como Jabés ou a campanha em Seir, nos sugere sobre os valores e a mensagem que essas crônicas queriam transmitir para quem as lia naquela época?